Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, esse dia 12 de janeiro de 2024, nessa sexta-feira, estarei lendo mais um capítulo de 40 dias de fé e milagres. Hoje, o 11º dia. Que todos possam estar compartilhando, se inscrevendo, quem não se inscreveu no canal, e dando seu like. Assim estará ajudando a levar a palavra para mais pessoas. E o título: Como reconhecer as oportunidades da vida? Você precisa saber quem é o Deus que habita em você. Versículo do dia: Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, 14, que acabara de ler. E o que precisamos fazer para enxergar cada oportunidade? É preciso que a sua visão seja dividida em 3 aspectos. O primeiro aspecto: você precisa ter uma visão correta da situação. Se você não encarar as oportunidades corretamente, olhando-a com os olhos da fé, com certeza deixará que ela passe. Golias era um gigante de guerra. Um exército inteiro observava-o como um grande problema invisível. Mas um garotinho de 17 anos viu nele a sua grande oportunidade. Muitas vezes Deus já colocou uma grande oportunidade diante de você, mas o seu pessimismo e o seu medo, as suas fraquezas te fizeram observá-la como um grande problema. E a fé existe em seu coração. Não foi suficiente para fazê-lo se lançar a agarrar com toda a força esta oportunidade. Você pode olhar a situação: um gigante muito violento, que nem um exército inteiro conseguiu deter. Com certeza é um grande problema e não uma oportunidade. Milhares de homens naquele exército pensavam assim. Mas houve um que enxergou diferente. Agiu por fé, justamente esse foi o grande beneficiado. Davi olhou como uma promoção e não como uma destruição. Ele entendeu que aquela era a sua hora. Você precisa ter uma visão correta e otimista das situações. Se você sempre olhar as situações pelo aspecto do problema, nunca conseguirá conquistar a vitória. Com certeza. Deus tem lhe dado oportunidades na sua carreira, no seu casamento, no seu ministério. Mas você tem olhado todas elas como um grande problema? Nada disso é para a sua destruição, mas sim uma grande promoção. Da parte do seu Deus nunca virá nada para lhe destruir. Se Davi tivesse focado no problema, com certeza pegaria sua mochila e voltaria para o pasto cuidar das suas poucas ovelhas. Mas ele tinha uma visão correta da situação e do Deus ao qual servia. Sabia que não era um problema, e sim uma oportunidade. O segundo aspecto: você precisa ter uma visão correta de si mesmo. Davi nunca chamava Golias de gigante. E como você tem chamado as suas crises? Olhe para Deus e o tenha como referencial. Dessa maneira, os seus problemas serão insignificantes. Davi, exatamente quem ele era. Tanto que contava suas proezas para o rei. E então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo
o leão. Como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 ao 37, que acabaram de ler. Todas as situações difíceis pelas quais você passou não foram por acaso, mas serviram para forjá-lo, gerar fé para enfrentar situações ainda mais difíceis e fazê-lo sair como um vencedor. Davi conhecia o seu passado, mas também o seu presente. Tudo o que você tem vivido não é por acaso. Davi sabia sobre o seu futuro. Sabia que há alguns dias o sacerdote havia ido até a sua casa para ungí-lo e profetizar que ele seria o novo rei de Israel. Você não é nenhum Zé Ninguém. Dentro de você existe o poder que opera nos céus, chamado Espírito Santo, e isso tem que ser suficiente para levá-lo a todo e a qualquer conquista. Terceiro aspecto: você precisa ter uma visão correta de quem é Deus. Sabe por que algumas pessoas morrem agarradas aos problemas? Porque elas não sabem quem é Deus. Creem que qualquer problema é maior que o próprio Deus e ainda sentem-se completamente desamparadas pelo Senhor. Mas entenda o que Deus, ao qual você serve, é capaz de lhe tirar de trás da moita, do meio das pequenas ovelhas, e colocá-lo dentro de um palácio, governando e reinando sobre toda uma nação. Ele é capaz, sim, ele é capaz de tirá-lo do anonimato e colocá-lo como governador de um estado, tirá-lo do desemprego e lhe entregar uma empresa próspera e grande. Você precisa ter uma visão correta de quem é Deus e agir pela fé. Você precisa saber quem é o Deus que habita em você. Davi, aos 17 anos, tinha essa revelação e sabia que ninguém era capaz de afrontá-lo, nem aos seus filhos, e sair impune. A batalha na sua vida pertence ao Senhor e Ele a transformará em uma oportunidade para lhe promover. Ele é quem lhe dará a vitória e destruirá os seus inimigos. Pela fé, que todos nós possamos ter realmente uma fé inabalável e crer nesse Deus tão grande. Ele é maior do que tudo. Não há nada maior do que o Deus vivo. Um bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Amém.